A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus venha te abençoar nesse dia maravilhoso, depois de muita chuva. Tivemos aí uma noite bastante chuvosa, né? O sol resolveu aparecer aí de forma tímida, mas apareceu um pouquinho, né, irmãos? E louvado seja Deus por isso, né? Alegre por estar aqui nesse canal, né? E poder trazer uma palavra, né? Ao seu coração nessa manhã de quarta, né? Já estamos acabando o mês 29 de outubro, né? Já estamos acabando o mês, já estamos chegando próximo do fim do ano, né? E é assim, né? Os dias estão correndo rapidamente, né? O tempo parece que cada dia está mais escasso, cada dia tá mais difícil, né? Controlar, né, as atividades em um determinado tempo, e é por isso que nós precisamos, né, rever prioridades, né? O que é prioridades dentro desse tempo tão corrido, né? O que eu posso fazer que é importante, né? Dentro desse pouco tempo. Então nós precisamos pensar sobre isso, né? E rever isso aí, porque nós estamos vivendo no automático. Essa é a realidade, né? Às vezes nós nos encontramos vivendo no automático. Então nós precisamos rever o nosso objetivo primórdio, principal, né? E colocá-lo em prática dentro desse tempo, porque o tempo está corrido, né? O tempo está muito corrido. E existem coisas que sugam, né, o nosso tempo, né, que nos tiram do foco, né, e assim nos faz perder tempo, né? Essa é a realidade. Mas alegre por poder passar então uma palavra de Deus para a tua vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você já sabe. Se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe, né? Comente, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero ler uma palavra aqui, bem rápida, né? E bem objetiva. Uma palavra que Deus colocou, um assunto que Deus colocou aqui no meu coração. Eu quero dividir com os irmãos. É João capítulo 3, que fala sobre a visita de Nicodemos a Jesus. Para quem não sabe, Nicodemos era um mestre também da lei, uma pessoa instruída, né? Ali nas escrituras, né? Fazia parte do Sinédrio, né? Então era uma pessoa muito respeitada também, né? Uma pessoa bastante respeitada. Então, eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que Deus colocou no meu coração, mas vamos ler a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E eu quero que você grave aí esses dois versículos, tá? Que é o 4, que é a pergunta de Nicodemos, tá? E o versículo de número 5, que é a resposta de Jesus. Pois bem, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tá? Eu vou ler até aqui, tá? E deixar um comentário aqui bem rápido dentro dessa palavra. Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia avançada. Chega a ser assustador, né? E isso Daniel já havia profetizado em seu livro, né, que a ciência se multiplicaria. Então, nós estamos vivendo esse momento, né? Momento da IA, né? Da inteligência artificial. É tudo muito rápido, é tudo muito no instantâneo, né? Você clica um dedo, as coisas acontecem. Então, as coisas têm sido assim. Mas quando você tem um determinado aparelho que ele começa a apresentar algumas falhas, né? Você já não vai lá e descarta, né? Até porque as coisas não tão fáceis assim, né, moço? Ah, meu celular começou a falhar, vou jogar no lixo, né? Não. Minha TV começou a bugar, vou jogar fora, né? Meu computador não tá atendendo as teclas, vou quebrar ele. Não. O que você faz? Você, por exemplo, o celular, né? Você vai entrar em configurações, você vai entrar em qualquer parte que te ajude a você restaurar o seu aparelho. E aí, em último caso, você vai ir lá nas configurações avançadas e você vai dar um reset, não é assim? Você vai reiniciar em função de fábrica, né? Então é assim também com a TV, né? Assim também com o computador ou qualquer um aparelho que tenha a função de resetar, né? Então o que acontece? Ele volta toda a sua origem de fábrica, né? Ele volta toda a sua origem de fábrica. E por que você está falando isso, irmão Claudinei? Porque é muito comum, até posso dizer, que alguém fala assim: se eu pudesse voltar lá atrás, não é assim, né?
se eu pudesse voltar naquele tempo, eu faria diferente, né? Eu não faria determinada coisa, né? Eu faria de uma forma bem diferente, né? E a boa notícia, irmãos, segundo a Bíblia, né, é que você pode fazer isso. Você pode dar um reset na sua vida. Você pode reiniciar a sua vida. E eu vou te mostrar como, né? Você pode iniciar de novo. É claro, você não vai poder voltar, né, há 30 anos atrás, 40, 50, e tomar uma outra decisão lá atrás. Claro que não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você pode iniciar a sua vida a partir de hoje. Né? Você pode dar um reset, né? E iniciar a sua vida com função de fábrica. Como? Você pode, a partir de hoje, fazer coisas diferentes, né? Você tem uma oportunidade hoje de você fazer tudo aquilo que você fazia errado, possa ser até o dia de hoje, você iniciar novamente fazendo diferente. Por quê? Porque cada dia, meu irmão, eu espero que você esteja me entendendo, eu espero que eu esteja sendo claro naquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Eu espero que você esteja me entendendo que cada dia que você acorda de manhã, Deus está te dando uma nova oportunidade para você fazer, né, direito tudo aquilo que você estava fazendo errado até ontem. Então, toda vez que você acordar de manhã, você fazer assim, ó, agradeça a Deus, porque Ele está te dando uma oportunidade de você escrever uma nova história hoje. E o meu passado, irmão? Deus não quer saber do seu passado. Se você se arrepender hoje, iniciar um novo modo de vida, né? Então, e o que tem a ver com a palavra? Tudo. Por quê? Porque aquele homem que era um pleno conhecedor, ele estava em dúvida. Ele estava em dúvida em relação a Jesus, porque enquanto seus companheiros falavam que Jesus era um falso, que Jesus era associado com demônios, que Jesus era um traidor, que Jesus era um monte de coisas, havia um outro grupo de pessoas que seguiam a Jesus, né? E quando Jesus perguntou assim, olha, o que os filhos do homem dizem que eu sou? Aí começaram a falar, olha, uns acham que o senhor é profeta, outros acham que o senhor é o filho de Deus, é o filho de Deus, como Pedro mesmo respondeu, né? Quando Jesus falou, e vós, né? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu, o senhor é o filho de Deus, né? E então as pessoas, enquanto as pessoas
diziam coisas boas a respeito de Jesus, né? Glorificavam a Deus pela vida de Jesus, pelo pão que era transformado, que era multiplicado, pela a água que foi transformada em vinho, pela cura do homem paralítico, do homem cego, do que era cego de nascença, do que estava 38 anos paralítico no tanque de Betesda. Enquanto as pessoas glorificavam a Deus pelos milagres que Jesus fazia, pelas palavras de sabedoria, e havia também um grupo de pessoas que não gostavam. Então, Nicodemos estava confuso e ele precisava saber de fato, né, esclarecer as suas dúvidas. Então ele foi falar com Jesus de noite, porque ele não queria que os outros vissem, né? Não queria que os outros vissem. Então ele foi à noite, mas foi, né? Aí ele começou a falar: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais. Jesus falou: agora fica uma lição aqui que Deus deu, entendeu? Você pode, não importa que você reconheça, você saiba que Jesus é o Filho de Deus, que você conhece os milagres, conhece Jesus, conhece as Escrituras, nada disso importa se não houver um reset, um novo nascimento. Se você não parar tudo. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que ele morreu na cruz. Mas e aí? Já nasceu de novo? E aí? Já entregou sua vida para Jesus? E aí? Já começou a praticar o que a Bíblia te diz para você fazer? Já deu um reset na tua vida? Né? Você já parou já, falar: eu não quero mais viver em mentira, em engano, eu não quero viver no roubo, na prostituição, no pecado, eu não quero viver em tudo que o mundo oferece. Eu quero viver uma nova vida. Você já parou para pensar? Que se você não parou para pensar, é tempo de você pensar, porque Deus te dá cada dia o fôlego de vida para você fazer diferente. Então, Jesus foi enfático. Ele elogiou Jesus: sabemos que tu é mestre, tu é vindo de Deus, tal. E Jesus falou assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí parece que ele ficou mais confuso. Ele ficou mais confuso. Aí ele ficou mais confuso, porque ele falou assim: mas como que pode um homem, sendo velho, tornar a ser uma criança? Como um homem pode nascer sendo velho? Como pode voltar? Como pode? Porventura pode voltar a entrar no ventre e nascer a segunda vez? Aí Jesus explica: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, aí é outra coisa, né, mano? Você não vai voltar a ser uma criança saltitando por aí, soltando pipa, jogando bolinho de gude. Mas você vai nascer do Espírito. E quando você nasce do Espírito, quando você permite que a palavra de Deus ela gere em você
uma nova vida. O Espírito faz com que você nasça de novo. E aí você vive uma nova vida, né? Vive uma nova vida. Irmão, estou cansado de viver a vida que eu vivo. Tá aí a resposta. Irmão, não quero viver uma vida de prostituição, de engano, de mentira. Tá aí a resposta. Tá aí o botão de reset. Tá aí o botão de reset. Dê um reset na tua vida. Reinicia. Faça diferente. Experimente a palavra de Deus. Experimente ela, tá? Você vai ver que você vai experimentar algo sobrenatural. É sobrenatural. Nós não estamos falando. Jesus falou aqui, ó, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito. Então, eu quero finalizar aqui essa palavra dizendo que você não tem mais desculpa quando você fala, eu queria voltar lá atrás. Eu queria fazer diferente. Você pode fazer diferente porque existe aí, né, o reset. E quando você reinicia a sua vida com Deus, através da palavra, através do novo nascimento, através da água e do Espírito, do batismo, da palavra e do Espírito Santo, aí você começa a experimentar coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça para você enxergar esse botão aí, né? Mas se você não quiser, não estiver enxergando essa realidade, ore a Deus. Fala, Senhor, me mostra, Senhor, como reiniciar minha vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te encaminhar. Você vai ouvir uma palavra, vai ouvir alguém falar de Deus, vai numa igreja, vai ouvir o pastor, vai ouvir alguém falando algo de Deus e esse botão ele vai reiniciar a sua vida. Que Deus te abençoe. Tá? Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira, né? Em nome de Jesus. Que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Em nome de Jesus.